ela é de um sabor bastante agradável, tá? Então vamos aos nossos slides aqui, para a gente conversar um pouco. E eu coloquei aqui no título, inclusive, que elas deveriam conhecer e usar essa planta, porque ela tem muitos e muitos e muitos benefícios. Então vamos lá conversar sobre o assunto. É uma hortaliça de porte de arbusto, perene, que tem um ciclo de vida médio superior a 2 anos. Então ela é uma planta que pode durar bastante tempo. Inclusive, se você fizer uso do caule dessa fruta, dessa planta, você pode colocá-la na terra e ela novamente vem a subir. E ela pertence à família dos cactos. Olha que coisa interessante, né? Apesar de ela ter muitas folhas, ela tem... você está com uma folha na sua mão, que legal. Ela pertence à família dos cactos. Por isso que ela se deu muito bem no Nordeste brasileiro, tá? Bem, outros nomes são conhecidos no nosso país: o lobrobó, o guaiapá, a groselha da América, a cereja de Barbados, cipó santo, a jumbeba, o espinho de Santo Antônio e rosa madeira. Não podemos esquecer hoje, pessoal, dando os parabéns, hoje é o Dia Internacional da Mulher. Isso a gente tem que louvar, né? Colocar isso em ação, não esquecendo desse dia de hoje, tá? Então hoje é o Dia Internacional da Mulher. Vamos louvar as mulheres e dar esse graça, né, às pessoas que fazem o nosso país, as pessoas que fizeram o mundo, as pessoas que estão aí à nossa frente o tempo todo dando apoio a gente, tá? Então, meus parabéns às mulheres no dia de hoje pelo seu Dia Internacional da Mulher. Bem, ela é encontrada no Brasil em muitos locais. Inicialmente, nós vimos aqui um pouquinho da história. Inicialmente, ela foi encontrada em Minas e depois começou a se disseminar pelo país, pelo Espírito Santo, por Pernambuco, pela Bahia, Sergipe, Ceará. E por ser uma planta da família dos cactos, bom dia, Odair, seja bem-vindo. Dos cactos, ela se deu muito bem no Nordeste, olha só. Foi subindo, né? Minas, Espírito Santo, Pernambuco, Bahia, Sergipe, Ceará, Pernambuco, Maranhão, Alagoas, e no Rio de Janeiro também já existem várias plantações do Ora pronobis, tá? Vamos ver, inclusive, o tremendo número de benefícios que ela possui. Então, cuidado. A planta possui espinhos ao longo dos seus caules e ramos, o que dificulta muito o manuseio de pessoas que possuem cultivo caseiro. Bem, hoje você encontra essa planta em forma de cápsulas, tá? Que eu não aconselho muito. E também você encontra essa planta em forma natural, que eu acho muito mais saudável, né? Porque a gente não sabe de que forma aquelas cápsulas foram feitas, de que formas elas foram secadas, né? Foram secas. Será que não existem misturas dentro das cápsulas? Então, é uma planta que, se consumida em natura, né, em forma como se fosse mesmo um alface, uma planta que você faz uma salada, tá? Então pode ser consumida de uma forma simples, né? Não precisa comprar as cápsulas, você pode tê-la em casa, se você tiver um vaso grande ou você mora numa casa, num quintal, você pode plantá-la muito facilmente na terra diretamente. Bom dia, meu irmão Boca, seja bem-vindo aqui com a gente. Então, as flores possuem cheiro bem forte e atraem muitos insetos, principalmente as abelhas, tá? Que fazem a polinização e ajudam no crescimento em outros locais. Então, os insetos hoje, a Célia está dizendo aqui que a Ora pronobis é uma delícia. As flores possuem coloração branca, tá? E pelo odor, né? O cheiro dela, que é forte, né? Adocicado, inclusive, ela atrai muitos insetos que vão ajudar na polinização e vão disseminar essa planta por outros locais no nosso país aqui. Quais são os benefícios, né? Vocês vão ver um número imenso de benefícios
que essa planta tem para a saúde da gente, né? É tipo da planta que, se você gosta de salada, deveria consumir praticamente todo dia. Vocês vão ver, inclusive, que a contraindicação dela é muito pequena, quase nada. Quase nada. Bom, essa planta apresenta características de um alimento funcional com propriedades protetoras e medicinais. Ela é rica em proteínas. Por isso que ela é chamada no Nordeste de carne de pobre. A proteína, ela faz parte da carne animal, né? O frango, a carne bovina, o peixe, né? Que é um alimento mais saudável até do que a carne bovina e o próprio frango, tá? Então ela é rica em proteínas. Esse é o motivo no Nordeste ser chamada de carne de pobre. Possui cerca de 25% de aminoácidos, principalmente o triptofano. Lembrando que o triptofano é um agente importante na produção de serotonina. Então, ele ajuda, inclusive, nessa produção junto ao nosso intestino grosso. Tá? É essencial para o cérebro, juntamente com a vitamina B3, chamada de niacina, e o magnésio, produzindo a serotonina cerebral, ajudando nas nossas sinapses. Ela nós conversávamos um pouco ontem, né, Célica, sobre isso. Ela tem uma sigla específica chamada de punk. Não é punk daquelas pessoas que usam cabelo ou tipo de roupa punk. Não, ela é chamada de punk com C e não com U e K. Ela é uma planta alimentar não convencional. Tá? Ela é uma planta alimentar não convencional. Existem outras plantas no nosso país que têm essa sigla, punk, planta alimentar não convencional. Esse é um detalhe importante, eu agradeço, inclusive, quem me passou isso foi Célica. Tá? Estamos preparando para sábado agora um bate-papo, né, com outras pessoas. Vamos conversar sobre assuntos relacionados ainda com a fibromialgia, com a fisioterapia, os exercícios físicos e pessoas que tenham esse problema. Tá? Estamos preparando alguma coisa para sábado. Não está confirmado não, mas nós estamos começando a preparar alguma coisa para esse sábado agora, próximo. A serotonina é um neurotransmissor que atua no cérebro e em outros sistemas do corpo, proporcionando a sensação de bem-estar. Inclusive, ele é o nosso hormônio, chamado de hormônio da felicidade. Potente em carboidratos. Tá? Aí você fala, pô, Nelson, se você fala tanto de carboidrato engorda? Não, são carboidratos saudáveis. São carboidratos que não engordam, que fazem bem para a saúde da gente. Tá? Então, pesquisas mostraram que o teor de carboidratos varia entre 59% e 36%. 36% e 59%. É bem alto, né? Lembrando que tudo que a Organização Mundial de Saúde fala, que é superior a 1%, é considerado bastante alto. Então, existem diferenças, que ele diz na pesquisa, diferenças ambientais e sazonais. Isso depende do solo, isso depende da temperatura, isso depende de uma série de fatores, das chuvas, da água. Então, essas variações de carboidrato dependem desses fatores contidos nessa planta. Carboidratos são a nossa principal fonte de energia, com toda certeza. Nossas atividades básicas só são feitas por causa deles, ou seja, os carboidratos. Também possui lipídios saudáveis, né? Como os lipídios carboidratos, eles podem aumentar o peso corporal, mas são lipídios saudáveis. A concentração de lipídios se encontra em torno de 6 a 7%, responsável por fornecer energia ao nosso corpo, além de contribuição para a absorção de algumas vitaminas. Tá? Então, o que é um contribuidor? É um facilitador de absorção de algumas vitaminas corporais. É especial em vitaminas A, B9 e C. Alta concentração de vitamina C, 4 vezes mais do que uma laranja. Tá? Eu posso até comparar aqui o que é maior, inclusive, que a própria Ora Pronobis, a acerola. A acerola é 10 vezes maior em vitamina C do que uma laranja, ajudando a fortalecer o nosso sistema de defesa, o sistema imunológico. A vitamina A contribui para a nossa visão, então ela pode auxiliar a manutenção da visão, no caso
da parte da córnea, tá? E também para a nossa pele. Então, melhora o nosso cabelo, melhora nossas unhas e melhora a nossa pele, dá consistência para as estruturas. Então, se ela melhora a pele, melhora o cabelo e melhora as unhas, ela possui antioxidantes. Tá? Ela tem oxidante. Antioxidante. Oxidante não, antioxidante. Apresenta de vitamina B9, também conhecida como ácido fólico. O ácido fólico é muito importante para o nosso cérebro, especialmente. Então, pessoal, eu sempre peço a vocês que essas informações, né, que nós estamos passando a vocês, se elas estão úteis para você, que não esqueça de deixar o like, tá? Sempre o dedinho para cima, o polegar para cima. E se vocês conhecem alguém que tenha necessidade de escutar sobre esse tema e receber essas informações, que você compartilhe o vídeo com essa pessoa. Ou então chame-a para participar com a gente. Porque o objetivo do canal sempre foi e sempre será de ajudar o maior número de pessoas com a sua saúde, que você se torne cada vez mais saudável, que você entenda que existem alimentações que estão trazendo benefício à sua saúde e ajudando você a ter um corpo mais saudável, a ter uma imunidade melhor, a ter um processo de defesa orgânica melhor. Então, às vezes, não precisa tomar remédio, os alimentos vão fazer isso. Se você se alimenta na hora certa, resolveram começar a fazer obra agora na rua, é impressionante. As pessoas não têm ideia que certas obras deveriam ser feitas de madrugada e não uma hora dessa. Apesar que barulho desse tipo, melhor é ser durante o dia mesmo. Mas atrapalha, às vezes, a gente tira a atenção. Então, certos alimentos, eles estão aí para a gente usar, para a gente entender. Por isso, esses vídeos estão sendo feitos para que a gente conheça os benefícios, conheça os malefícios, porque a gente sabe que tudo isso pode ser tóxico para o nosso organismo. Se houver a necessidade de consumo, para que a gente saiba a quantidade que nós podemos usar, ok? Então, esse é o objetivo do canal e sempre será esse o objetivo. Auxiliar e informar através da saúde o que é melhor para todos. É indicado para grávidas. Vocês viram já alguns vídeos passados que muitos alimentos eles são totalmente contraindicados na fase da gravidez. Esse é um tipo da planta, né, da folha em si, que ela é indicado para grávida. Inclusive ajuda no processo gestacional. Então, o ácido fólico, vitamina B9, que nós já sabemos que também ajuda na formação cerebral, importante para o desenvolvimento do feto e a formação do tubo neural. Boa tarde, Kleber. Tubo neural, gente, é o sistema nervoso. É a origem do nosso sistema nervoso. Tá? Inclusive, o nosso sistema nervoso se origina externamente pela pele. Por isso que a pele é o nosso maior órgão do corpo. Né? 12% do nosso corpo é pele, é revestimento. E a pele é o órgão mais sensitivo que nós temos, certo? A pele sente pressão, calor, frio, mudança de temperatura, tá? Quando alguém pressiona sobre a sua pele, você sente se a pressão está mais intensa ou menos intensa. Quando você coloca alguma coisa próxima ao calor, né? Uma panela, por exemplo, você vem a retirar. Quando você coloca a mão, por exemplo, na geladeira e você vê se a temperatura daquele alimento ou daquele líquido que você quer tomar está gelado ou não. Então, a pele tem essa função sensitiva. Tá? E o tubo neural, no qual o ácido fólico é responsável também no auxílio da produção, é o nosso sistema nervoso. Então, há a se estudar, além da parte genética interessante, se a mulher está consumindo, está absorvendo esse ácido fólico durante o período da gravidez. Então, é uma indicação aí dos próprios, eu tenho certeza que isso é feito pelos ginecologistas, inclusive, no consumo de ácido fólico, alimentos. E Ora Pronove está aí para isso. Tá? Planta rica em ferro, lembrando que o ferro, evitando anemia. Manganês, cérebro, ossos, cálcio, cérebro, ossos e zinco, proteção do nosso organismo, defesa orgânica. Então, pesquisa realizada no Espírito Santo demonstrou que as plantas dessa região possuíam teores de ferro 6 vezes maior
que a média nacional e teores de cálcio 10 vezes maior. Por isso nós falamos no início que existe o fator ambiental e o sazonal. Aqui é o fator ambiental que está envolvido. Porque se eu tenho um percentual maior de ferro e eu tenho um percentual maior de cálcio, é sinal que aquele terreno no Espírito Santo, para essa planta, é o mais adequado. Então, se existe alguma preocupação no consumo, e se você quer ter um consumo maior de ferro e um consumo maior de cálcio, as plantas produzidas, né, e geradas no Espírito Santo são as melhores, tá? Mas também não estou dizendo que todo o Espírito Santo também não, ok? Então pode ter áreas que estejam sendo cultivadas essa planta, aonde eu tenho percentuais maiores desses tipos de alimento, o ferro e o cálcio. Então a presença, quem tem problemas de ferro, problemas de produção das hemácias, deveria consumir essa planta, mas de uma forma de frequência maior durante a semana, tá? Eu conheço pessoas que têm problemas, inclusive, eu tenho problemas de anemia, não intensa, mas eu tenho problemas de anemia, já comprovado por exame de sangue. Então, por exemplo, eu consumo muito feijão, eu consumo muito o fígado do boi e estou começando a consumir o Ora Pronobis também, tá? Então, a presença de ferro ajuda no tratamento das anemias. A quantidade média a ser ingerida diariamente de minerais são ferro, 18 miligramas para uma mulher e 8 miligramas para o homem. A mulher tem mais dificuldade na produção, inclusive o tempo de vida de uma hemácia no sexo feminino é menor, em torno de 2 meses e meio. Então, se ela tem que produzir mais, ela tem que ter mais ferro para ajudar nessa produção. Já o homem, a média de uma hemácia no corpo masculino varia aí entre 3 meses, 3 meses e meio. Então, se ele leva mais tempo na manutenção da vida da célula, dessa célula especificamente, as hemácias, eu preciso de menos ferro, tá? O cálcio são 1.000 miligramas e o potássio 4.700 miligramas. Nós sabemos que, além da própria Ora Pronobis, a água de coco é importante em nível de potássio, também é bastante alto. Eu tenho traço falcêmico, né? Você tem, eu sei pela sua história, Odaí, chama-se anemia falcêmica, anemia falciforme, né? O que é anemia falciforme? Né? Tem vídeo dentro do canal, é um traço, né? Um traço, não é total, ele tem traços, né? Por exemplo, eu tenho uma filha que tem traços de uma doença, ela tem traços de uma doença, ok? Mas ela não é a ser comentado aqui agora. Tem traços de uma doença, ela não tem uma doença compartimentada, é o caso do Odaí, compartimentado. E o que é a anemia falciforme? É uma deformação, é uma má formação, na verdade, das hemácias, tá? Isso é anemia falciforme. E é uma deficiência de ferro orgânico. Então, Odaí, eu indico a você aqui, você está escutando, não sei se você tinha esse conhecimento dessa planta importantíssima, a Ora Pronobis seria uma boa aquisição na sua alimentação. Não sei se você conhece, se você já leu alguma coisa sobre. Eu sei que a gente, quando tem um problema de saúde, a gente acaba se aprofundando em vários assuntos para tentar minimizar, né, o problema que a gente tem, mas seria seria um excelente alimento para você consumir 2, 3 vezes na semana, como salada, tá? Assim, já li que 98% da raça negra tem algum tipo de problema sanguíneo. É característica da raça, tá? Vem na genética, ok? Eu já li também que esses 98% trazidos, inclusive, da África. Eu já li, inclusive, também que é muito comum na África o problema da anemia falciforme. E somado a isso, a gente sabe que tem muitas populações ainda na África que têm uma dificuldade alimentar, né? Isso é um dos fatores também que acaba prejudicando cada vez mais esse processo. Então, é um potente antioxidante. Já falamos um pouquinho anteriormente, né? O antioxidante é um processo, uma enzima, na verdade, que ajuda a evitar o processo de envelhecimento das células. Então, pesquisas apontam o papel dos radicais livres e outros oxidantes
como responsáveis pelo envelhecimento e pelas doenças degenerativas associadas ao envelhecimento. Doença degenerativa, nós estamos falando aí de problemas articulares, nós estamos falando de problemas sanguíneos, de problemas cardíacos. Então, todos esses problemas degenerativos, musculares, articulares, cerebrais, e tudo isso tem relação com esse processo de oxidação celular. Então, câncer, declínio de sistema imune, a defesa orgânica, doenças cardiovasculares, doenças cerebrais, como a demência, nas demências de Alzheimer, a demência de Parkinson. Doenças como a aterosclerose, Alzheimer e diabetes podem ser prevenidas com a ingestão de alimentos ricos em antioxidantes, como, por exemplo, o ora pro nobis. Tá? Eu conheci essa planta há 4 anos atrás, mais ou menos, eu fazendo um curso. Existem uma série de remédios, na verdade, porque você está fazendo suplementação, tá? É o que eu falei lá no início. É importante a suplementação? Depende. Se eu tenho a planta em casa, eu prefiro comer in natura, tá? Mas a suplementação tem um detalhe que a gente não sabe como é que foi feito isso, ainda mais no nosso país, né? As pessoas acabam consumindo coisas que realmente não sei se aquilo ali é fidedigno ou não, tá? Então, a suplementação, tá, é facilitada encontrar em casas de suplementos alimentares. Você pode até ver se na internet você tem muita coisa hoje interessante, né? Você tem lá o Reclame Aqui, né? O Reclame Aqui, ele pode mostrar para a gente se aquele produto está sendo bem consumido, não existe algum problema relacionado a esse produto. Então, às vezes, se você quer comprar, um suplemento que foi indicado para você, dá uma sacada se dentro da internet não tem nenhuma reclamação relacionada àquele produto e àquela empresa. Se ali o cara não está colocando, às vezes, farinha em vez de estar colocando planta. Estou fazendo uma relação aqui meio esdrúxula, né? Mas é mais ou menos isso aí, tá? Então, é importante que você consuma. Buca, lá você tem jardim já em onde você mora. Seria interessante, se você não tem, colocar essa planta. Se você tiver alguém que tenha o caule, se você colocar, é como algumas plantas, né? Que você coloca o caule, como ela a ora pro nobis é da família, dos cactos, você pode de repente plantar e fornecer isso para a gente, inclusive, né? O pessoal que você conhece, fornecer isso para a gente, seria uma boa, é uma ideia, né? Ver se tem alguém que você conhece aí que tenha a planta. Se você colocar o caule, como muitos cactos, ele vai florescer, ele vai crescer, tá? Então ele gera uma planta grande, inclusive, com 3 metros de altura, e ela tem uma folhagem muito intensa, uma folhagem grande. Ela é uma planta, tá? Bem grande, inclusive. Vocês verem o fundo aqui da imagem que nós estamos projetando aqui, ó. Deixa eu tirar. Deixa eu voltar com o slide. Então seria uma boa, de repente, você conseguir ela e plantar aí no seu jardim. E ela vai florescer facilmente. Tá? Possui fibras alimentares, ou seja, nós sabemos que as fibras são boas para a produção de bolo alimentar. Uma pesquisa indicou que essa planta possui menos fibras que as folhas da batata doce, mas aproximadamente a mesma quantidade encontrada no espinafre, que é considerado um alimento rico em fibras. Tá? Então, ela ajuda no bolo alimentar. A dieta rica em fibras ajuda no processo digestivo e intestinal, promovendo saciedade, né? Porque a gente deveria ter o costume, e eu estou aderindo a esse costume já há um tempo, de comer salada antes do alimento mais denso. Você já vai dando informações cerebrais e informações para o estômago que você está sendo saciado com aquilo que você come. É bom para a saúde, é bom para o seu organismo, evita que você acabe consumindo mais coisas do que necessário
e você tem perda de peso junto com o exercício que você venha praticar. Vale a pena fazer essa forma. Promove saciedade, facilita o fluxo alimentar pelo interior das paredes intestinais, ajudando, inclusive, o intestino na produção da serotonina. Né? Se você tem uma limpeza dentro do intestino, não dificultando a digestão, você está ajudando no processo digestivo. As fibras previnem várias doenças como varizes, câncer do colo, hemorroidas, tumores intestinais e diabetes. Como ele limpa, se você tem problemas como glúten, né, ele está ajudando nessa limpeza. Auxilia no processo de emagrecimento. Ela tem baixa caloria e vai ajudar no processo de emagrecimento. Ela é consumida em forma de salada. Tá? Essa planta é um alimento rico em fibras, contribuindo para ter um maior controle de peso. A fibra promove a sensação de saciedade porque elas não são digeridas ou absorvidas. Essa fala aqui vai ser interessante para vocês, que muita gente não sabe disso. Por que os alimentos verdes são facilitadores no processo de emagrecimento? Vocês sabem por quê? Além do peso a nível de calorias é menor, tem dois fatores. Esse é um deles. As calorias são menores. O outro fator é que não temos bactérias no nosso trato intestinal e o trato alimentar que quebrem moléculas de celulose. Então, todo alimento verde é rico também em celulose. Então, eu posso afirmar para vocês que 95% de tudo que é verde que você consome é eliminado pelo nosso organismo. Por isso que, basicamente, só se vai aproveitar as fibras e a energia alimentar, ou seja, as fibras, as vitaminas desse alimento. A celulose em si, ou seja, o verde, é eliminado. Tá? Então, além do processo de emagrecimento, por ter baixas calorias, o alimento verde, nós não temos bactérias no trato alimentar para quebrar a celulose. Tudo que é verde. Consegui uns ramos aqui em Pernambuco, na cidade de Carpina, Raquel. Tá falando com você aí, Raquel. Tá falando com você. A Célica tá falando contigo. Ela falou que conseguiu ramos em Pernambuco, na cidade de Carpina. Plantando numa terra adubada, pega super rápido aí. Volto a falar, gente, ela é da família dos cactos. Se você quiser colocar no chat, você responde para ela, você conversa com ela no chat. Trata quadros inflamatórios. Bastante interessante isso. Quadros inflamatórios. A gente tem inflamação nos intestinos, quem tem mania de tomar leite ou seus derivados. O consumo do Ora Pronobis limparia esses quadros inflamatórios, ajudaria nessa limpeza. Então, existe uma pomada que foi produzida, se eu não me engano, na pesquisa na Universidade Federal de Minas Gerais, à base de Ora Pronobis, que você vai encontrar nas farmácias com o nome popular de Inflavit, que tem ação anti-inflamatória, antioxidante e cicatrizante tópica. Então, um machucado, um arranhão, uma pós-cirurgia, seria interessante você usar essa pomada à base de Ora Pronobis. Se vocês não sabiam, então tá aí, ó, anotem isso, coloquem. Se você tem dor muscular, porque a dor muscular também é um processo inflamatório. Se você tem dores articulares, tá? O Inflavit é uma boa pomada produzida no Brasil por estudantes brasileiros de uma universidade em Minas Gerais, tá? Inflavit. Guardem isso, anotem em um papel, copie e cola em algum lugar, vale a pena. É produzido por nós aqui. Contraindicação, né? Eu sempre falo o que é bom e o que pode prejudicar. Contraindicação do Ora Pronobis, vamos lá. A planta não possui índice de toxicidade. Já começou positivo aí. Portanto, não há qualquer tipo de contraindicações ao seu consumo. As únicas pessoas que são contraindicadas para o uso do Ora Pronobis são aquelas que apresentam algum tipo de alergia à planta.
Então é aconselhável você dar uma olhada o que a planta possui a nível da sua formação e os efeitos colaterais referentes ao consumo desse incrível fitoterápico também são raros. Eu li uma pesquisa falando da contraindicação do Ora Pronobis, era 0,0001 de contraindicação de efeito colateral. 0,0001. É praticamente desconsiderado. Então, é uma planta que não tem problemas com a saúde de quaisquer doenças, a não ser que você tenha algum quadro alérgico relacionado ao que possui ali. Obrigado, eu vou encontrar aqui no Rio de Janeiro, em lojas especializadas em mudas especiais. Em cápsulas, são facilmente encontradas aqui. Sim, perfeito. Bem, pessoal, novamente eu repito aqui o nosso papo. Essas informações estão úteis para você? Eu queria sempre que você respondesse isso dentro do chat. Estão sendo úteis para vocês? Pessoal, não esquece de dar o like lá, aquele dedinho, né, polegar para cima, por favor. O canal se eleva, o canal sobe, ele informa. Pra vocês terem uma ideia, novamente ontem eu fui dentro do YouTube olhar o percentual de evolução do nosso canal e subiu de novo, subiu mais uma vez. E agradeço a vocês por estar acontecendo isso, tá? O número de evolução do canal subiu, já estão perto de 40%. Ontem estava em 35% e pouco, já está perto de 40%. Gente, eu estou com quase 50% de evolução em praticamente um mês para cá. Então, vocês fizeram isso, vocês ajudaram. Então, se vocês conhecem mais alguém que poderia gostar desse assunto e que se necessite essas informações, compartilhe esse vídeo. Aproveita, traz ela para cá junto com a gente, tá? Para participar com a gente, para debater com a gente, conversar com a gente. Então, o importante, novamente, o nosso objetivo aqui no canal é fazer com que mais pessoas tenham sua vida mais saudável. É isso que a gente quer aqui no canal. É isso que nós estamos proporcionando a vocês, tá?